As pessoas têm que aprenderem a andar sozinha. É isso que eu prego nessa igreja aqui. Você que está aqui há muito tempo, você sabe. O que eu prego para todos vocês? Vocês têm que aprender a ter um relacionamento individual com Deus. Aprender a andar sozinha. Por quê? Porque você depende do pastor, você depende da igreja, o pastor morre aí. Quando todos os juízes aqui morreram, o povo se esqueceu de Deus. Entendeu? Então não adianta andar atrás de gente. Deus possa abrir o coração de vocês, o pensamento de vocês, para vocês ouvirem a palavra de Deus e que ela possa ser uma semente no coração de vocês, no pensamento de vocês. Irmãos, quando nós pegamos uma semente nas nossas mãos, duas coisas nós podemos fazer. Uma coisa é desprezar essa semente, não dar importância nenhuma para ela e jogar ela fora, ou jogar no lixo, ou jogar na terra, largar para lá. Outra coisa é nós vermos nessa semente a possibilidade de lá no futuro ela gerar frutos, ou uma sombra, ou frutos para comer, né? Ou para embelezar, como muitas árvores embelezam, né, a natureza. Então, a palavra de Deus, irmãos, é como uma semente. Deus coloca essa semente na sua vida para que lá na frente você venha colher frutos, bons frutos. Né? Você imagina você na natureza lá, com fome, e de repente se deparar com uma laranjeira, um pé de mamão, olha que bênção, né? Você num deserto, um calor intenso, você se deparar com a sombra de uma árvore, e assim a palavra de Deus, ela foi feita para que lá na frente, não importa a dificuldade que você tenha, ela seja vida para você. Como diz lá no livro de Salmos, né? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho, ela nos dá uma direção, ela nos leva à ressurreição e à vida eterna, como Jesus fala lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, e como Jesus fala também em Mateus 22, 29. E quando você vem à igreja, o Senhor está colocando essa semente no seu coração e no seu pensamento. Se você não dá importância para a palavra que você ouve aqui, se você não dá importância pelo fato de você ter saído da sua casa e vir a uma casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, se isso para você for um mero acontecimento, você não vai colher no futuro, porque você teve a semente nas mãos, mas você não deu valor, você não deu importância. Então, eu sempre gosto de frisar para aquele que entra numa casa de oração, para numa igreja, que quando ele está entrando na igreja, não é pela vontade dele, por mais que você ache que foi você que veio, que alguém te convidou, porque você tomou atitude, esqueça isso, irmão. Deus governa. Aprove a Deus nesse dia chamado hoje, tirar você da sua casa e trazer você até aqui, para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício, para transformar a sua vida para o bem. Porque o homem que anda de acordo com seus próprios pensamentos, ele não tem futuro. Nós estamos lendo hoje o livro de Mateus, no capítulo 11, para que você, através da palavra de Deus, dessa semente que Deus nos dá, você possa saber um pouco do projeto de Deus, um pouco do que Deus tem para nós. E lá no livro de Mateus, capítulo 11, diz a palavra do Senhor assim:
Você vai encontrar essa referência no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 18. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aqui você vai ver essa referência lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 3, que você vai saber por que João estava preso. Lá vai contar a história, por que João estava preso. E no versículo 3 aqui, você vai ter uma referência lá em Mateus, capítulo 3, versículo 11, e no livro de João, capítulo 6, versículo 14. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus aqui, irmãos, estava fazendo uma referência ao livro de Isaías, capítulo 35, versículo 5 em diante. Porque quando João pergunta para ele, ele sabia que João conhecia as Escrituras. E quando João pergunta, ele fala assim: olha, eu estou cumprindo aquilo que estava escrito lá em Isaías, capítulo 35, versículo 5 em diante ali, para que ele entendesse, né? Isaías, capítulo 29, versículo 18. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Aqui Jesus faz uma referência ao livro de Isaías, capítulo 8, versículo 14 e 15. E é importante você entender essa palavra escandalizar. Entendeu? Diz assim, ó: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus viesse, as pessoas não iam suportar a vinda dele. Por quê? O que Jesus fez de tão extraordinário assim? Ele só pregou a verdade, só isso. Só isso. Ele só falou aquilo que está escrito dentro do projeto de cada ser humano. Simples. Mas nós fomos criados para não aceitar a verdade. O mundo, Jesus fala que o mundo jaz no maligno. O mundo é movido pela mentira. O mundo é movido pelo fingimento, pela hipocrisia. E quando vem alguém falando a verdade, a maioria das pessoas são contra. Tanto é que a igreja matou Jesus. Por quê? O que Jesus fez? Para ser morto, crucificado. Ele só falou a verdade. E aonde os discípulos dele iam falando a verdade, não eram aceitos. Uma minoria aceitavam eles. E você tem que entender essa palavra, porque senão você fica escandalizado com a palavra do Senhor. Muitas pessoas têm medo de se converter, muitas pessoas têm medo de aceitar o chamado de Deus, porque acham que não vão encontrar felicidade no chamado de Deus. As pessoas acham que não vão ser felizes e alegres no reino de Deus. Elas não querem largar os prazeres do mundo, porque elas acham que a felicidade está no mundo. As pessoas confundem prazer que se dá para o corpo com felicidade. E por isso não aceitam, se escandalizam com a palavra. Não querem aceitar o que está escrito na Bíblia.
não se esforçam para andar conforme Jesus pede para a gente andar. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Irmãos, aqui é importante a gente entender o que Jesus está querendo dizer aqui, inclusive aqui no versículo 7, quando ele fala, ó, e partindo eles, começou Jesus a dizer as tuas a respeito de João. Você pode ver essa referência também lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1, e livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. E quando Jesus fala aqui no versículo 9, está escrito aonde? Lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Você vai ver essa profecia já, que falava sobre a vinda de João, aquele que batizava, né? E muito interessante aqui, que Jesus fala que no versículo 8, versículo 7, que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sabe o que é uma cana agitada pelo vento, irmãos? Uma cana agitada pelo vento é o seguinte: a cana, o vento dá de norte para sul, ela deita para cá. Dá de sul para norte, ela deita para cá. Ou seja, uma pessoa sem personalidade. Jesus falou assim: você veio ver quem? Uma pessoa sem personalidade? Uma Maria vai com as outras? Aí ele vai explicando quem era João. E ele diz aqui: você queria ver o quê? Um homem ricamente vestido? Porque João era uma pessoa simples, andava com uma roupa simples, dormia no relento, comia gafanhoto, mel silvestre, vivia para Deus. Era um homem que não se portava com bens materiais. Aí Jesus explica: os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha só o que Jesus está falando aqui, irmãos: que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Ora, nós temos aqui relato na Bíblia de Elias. Elias tinha um poder incrível. Eliseu abriu o rio Jordão. Eliseu fez machado flutuar. Eliseu fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Eliseu ressuscitou pessoas, não é? Você vê pessoas com poderes incríveis aqui. E, no entanto, João não fez um milagre. João não fez um milagre. Quem viesse andando atrás de João em busca de milagre ou de sinal, ele não fez. Mas Jesus falou que entre os nascidos de mulher não teve ninguém maior do que ele. Entendeu? Então, você tem que compreender essa palavra para você. Porque às vezes
você entra em alguma igreja e a igreja, ela cria uma casta de pessoas, né? Uma hierarquia de pessoas que ali tem os profetas, como a gente diz, os profetas de Baal, né? As pessoas que acham que representar o reino de Deus é só através de profecias, e a maioria falsas profecias. Não tenho nada contra a profecia, não é isso, né? Mas o profeta que não anda conforme a Bíblia, igual esse profeta aí tem 30 anos de igreja, nunca leu a Bíblia toda, e quer dizer que é profeta, entendeu? E o que Deus está querendo dizer aqui para você, que não importa o dom que você tem, o talento que você tem, entendeu? Às vezes uma palavra que você falar com alguém, no fundo do seu coração, desejando que essa pessoa tenha um encontro com Deus, ela vai valer mais do que um milagre. Se milagre fosse tão importante, se profecia fosse tão importante para o reino de Deus, aqueles 10 leprosos que Jesus curou, os 10 estariam andando atrás de Jesus até hoje agradecendo. Mas a Bíblia diz que só um voltou para agradecer. Só para um de 10 o milagre valeu. Entendeu? E assim você vê, Deus tira aquela multidão da escravidão lá do Egito, e só 2 entraram na terra prometida, debaixo de uma promessa de Deus. Isso é muito importante vocês avaliarem, porque a vida de vocês é responsabilidade de vocês, de cada um de vocês. A igreja, ela quer botar vocês debaixo da asa delas, né? E você ficar como se você não fosse nada, não fosse ninguém, não tivesse importância nenhuma, como se você não pudesse falar direto com Deus, entendeu? Você não sabe falar em línguas, você não sabe profetizar, você não ora para paralítico levantar, então você não é nada, você não é ninguém, você é só um corpo que senta num banco e traz dinheiro para a igreja, só isso que você é, entendeu? Para o homem. Para Deus você pode ser muito maior do que as pessoas que às vezes você admira, entendeu? Que você anda atrás, você idolatra. Você não é chamado para seguir a ninguém. A única pessoa que você tem que seguir é a Jesus, entendeu? Tem pessoas que ficam aí idolatrando pastores, padres, papa, né? Idolatrando imagens, idolatrando gente, cantores. Você é chamado para adorar a Deus, porque para Deus não tem maior e não tem melhor, entendeu? Para Deus tem você que é importante para Deus, desde que você assuma o seu relacionamento com Deus. Versículo 12: e desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja bem, irmãos, aqui está deixando claro que a lei durou até João. E os profetas até João, porque a partir da morte de Jesus, o véu do Santíssimo se rasga, e você, essa pessoa aí que você que fica sentado numa cadeira achando que você não é nada, é com você que Deus quer ter um relacionamento. Você que fica achando que só daqui a 20, 30 anos você vai ser alguma coisa perante Deus, é com você que Deus quer ter um relacionamento, é com você que Deus quer falar, é você que Deus quer mudar, é você que é chamado para ser discípulo de Jesus. Não há felicidade aqui na terra, não se deixe enganar. Você foi enganado pela sociedade, por essa máquina poderosa aí que botou o pensamento errado na sua cabeça, e você vai ficar dando soco em ponta de faca a sua vida inteira. E não vai encontrar felicidade.
Muitas vezes você está achando que a sua felicidade é uma conquista material, ou uma conquista financeira, ou uma conquista amorosa, que isso é que vai te dar felicidade. E o dia que você conseguir tudo isso que impede a sua felicidade, você vai descobrir que você não vai ser feliz ainda, porque você é insaciável. Você é insaciável. Se por coisas materiais viesse a felicidade, não existia rico infeliz. Nenhum rico ia suicidar. Nenhum rico ia ser triste. Entendeu? Ora, a maior riqueza é essa: você assumir o seu relacionamento com aquele que te ama de verdade, com aquele que quer o seu futuro, com aquele que quer o seu bem, com aquele que tem tudo de bom e do melhor para te dar. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse tem que ser o seu verdadeiro amigo. Louvado seja Deus. Versículo 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Portanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Irmãos, aqui no versículo 16, versículo 13, você vai ter uma referência lá em Lucas 16:16 e João 10:41. Vejam bem, irmãos. Aqui, muitas religiões pegam alguns versículos da Bíblia, alguns pequenos versículos da Bíblia, algumas poucas palavras da Bíblia, para fazer uma doutrina. Quando diz aqui o Filho do Homem veio comendo e bebendo, não quer dizer que Jesus bebia bebida alcoólica, tá? Não quer dizer. Por que que Jesus está fazendo uma comparação aqui entre João, o Batista? Não se esqueça que João foi chamado por Deus desde o ventre da mãe dele. E ele era o nazireu de Deus. Livro de Números, capítulo 6, se não me falha a memória. Deixa eu até dar uma olhada aqui, porque senão a gente acaba falando. Deixa eu ver aqui. Livro de Números, capítulo 6, fala sobre a lei do nazireado. Então, João era um nazireu de Deus. Ele não bebia nem suco de uva, ele não comia uva. Nada que provinha da vinha ele comia. Entendeu? E aqueles também que se separavam para Deus, como o apóstolo Pedro, fazia voto de nazireu, ele não usava nada que vinha da vinha. E aí eles acusam que Jesus tomava suco de uva. Tanto que na Santa Ceia ele toma suco de uva, né? Jesus comia normal, andava com os pecadores, porque Deus é Deus dos pecadores. Entendeu? Não tem santo aqui na terra não, mas o Senhor chama é o pecador. O santo não precisa, quem está são não precisa de remédio. Você quando está são, você toma remédio? Você não toma remédio quando está doente? O pecador é que tem que vir na igreja. É o pecador que Deus quer falar com ele. Por isso que muitas vezes você fala assim: nossa, mas aquele cidadão ali, aconteceu um milagre incrível na vida dele.
Porque aquela pessoa tinha um coração mais duro que o seu, precisava de um grande milagre para poder acreditar em Deus. Mas Jesus diz o quê? Feliz aquele que não vê e crê. Entendeu, irmãos? Se às vezes você não está vendo, dê graças a Deus, dê glórias a Deus, porque você não está vendo, mas está tendo fé. Ainda que a sua fé seja pequena. Entendeu? Mas a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Então você clame a Deus. Você sentiu que a sua fé está pequena. Você sabe que nós temos aqui um capítulo inteiro no livro de Hebreus, capítulo 11, dedicado à fé, para você entender o que é a fé. Ali conta a história de pessoas que tinham fé, como Abraão. E se você fala, olha, mas Senhor, a minha fé perto da de Abraão está muito pequenininha. Entendeu? Deus não vai te condenar por causa disso. Clame a Deus para que você tenha uma fé sobrenatural. Clame a Deus para que Deus transforme a sua vida. Clame a Deus para que Deus transforme a vida das pessoas que são importantes para você. Versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Irmãos, olha só, essa palavra é muito importante. Muito importante. Você está vivendo no tempo da graça. Você hoje sabe falar português, tem uma Bíblia em português na sua mão, sabe ler. Você hoje tem tempo. No tempo da escravidão, outro dia, né? Não se esqueça, a escravidão foi outro dia. Não se esqueça que ainda tem países que o povo é escravo. Na China, as pessoas trabalham de segunda a segunda, não tem esse negócio de sábado e domingo, não. E trabalham 10, 12, 14 horas por dia. Mas você é um abençoado, você tem tempo. Você tem tempo, você sabe ler, você tem uma Bíblia em português. Mas você não se importa com isso. Você não dá o mínimo valor a isso. Para você não faz diferença isso. E Jesus, sabe o que ele fala? Ele diz aqui, olha. E então começou ele a mostrar para as pessoas, a dizer para elas, ó, as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido e mudado as suas vidas. E disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido. Esse arrependimento é para quê, irmão? É você se arrepender da sua vida que você leva no mundo, a sua vida egoísta, a sua vida ridícula, que você só pensa em você só pensa em coisa material, você é incapaz de amar a sua própria família, você às vezes é incapaz de amar seus próprios filhos, amar as pessoas que são importantes para você é incapaz de amar a você mesmo, você é incapaz de amar a Deus direito, entendeu? Vive uma vida ridícula, vergonhosa, achando que é alguma coisa, achando que é gente, perde para cachorro, perde para gato, entendeu? Perde para um burro que puxa carroça, e fica achando que é alguma coisa, entendeu? E o que é que o Senhor fala aqui? Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Não se iluda, meu irmão, Deus é justo, Deus é justo. Aquilo que a gente estava falando para o irmão aqui no início, né? O cara que é doente, o cara que é aleijado, a pessoa que está numa cadeira de roda, a pessoa que está com problemas terríveis, ele tem tempo para ir na igreja? Ele vai na igreja? Ele vai no monte?
O semi-analfabeto, como eu já tive pessoas na igreja que não sabiam ler, aprenderam a ler com a Bíblia. Pessoas morando em barraco, caindo na beira do rio, sem condição nenhuma, doente ainda, com esclerose múltipla. Em 6 meses leu a Bíblia toda. Aí você vai chegar para Deus, você vai, Senhor, eu não sei, eu não gostei muito daquele livro, não. O senhor não soube escrever a Bíblia direito, não. Não tive muito tempo também, não. Ô, meu irmão, tempo é uma questão de preferência. E o Senhor vai te julgar com justiça, não se iluda, hein? Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Se eu posso, você pode, se o outro pode, você pode. É você que não quer. Aí se você não quer, depois você não venha reclamar. Porque Deus não vai aceitar a sua reclamação, não. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Você fica levando um relacionamento com Deus sem importância nenhuma. Como se Deus não tivesse importância nenhuma. Porque você quer ser materialista. Você quer ver, você quer pegar. Por isso que Jesus fala: ó geração iníqua, estão pedindo um sinal, vocês não vão ter sinal nenhum, não. Você quer maior sinal do que você está hoje sentado numa igreja, ouvindo a Bíblia? Você quer maior sinal do que esse? Num mundo louco e perdido desse? Você está sentado numa igreja, ao invés de estar sentado num botequim tomando cachaça, pensando em trair a mulher, pensando em trair o marido, pensando em roubar, pensando em fazer coisa errada. Você está sentado numa igreja, você quer maior sinal do que esse para a sua vida? Precisa de Deus vir aqui na terra para falar com você e vai adiantar? Vai adiantar? Jesus veio e falou. Um monte de gente adiantou alguma coisa? Vai adiantar se você tomar uma atitude de olhar para a sua vida com olhar real, como ser humano que você é, usando a competência que você tem para dirigir um carro, a competência que você tem para dirigir uma moto. Porque quando você está dirigindo um carro, você raciocina, você faz as contas tudo certinho. Você não sai batendo por aí, não. Você anda tudo certinho, você usa toda a sua lógica, toda a sua matemática. Agora, nas coisas mais importantes da sua vida, que é no relacionamento com Deus, que é conhecer o projeto de Deus, que é você ser a luz de Deus na sua casa, que é você ser a luz de Deus aqui na terra. Para isso você não tem força. Para isso você quer viver como um animalzinho. Como um animalzinho ainda feroz. Entendeu? Você quer viver de acordo com o seu instinto. Deus fez o homem mais semelhança dele. Entendeu? Deus é amor. Nós temos que começar a amar direito, a andar conforme Jesus andou. E não se iluda, a palavra do Senhor está aqui clara. E ele diz aqui no versículo 23, e tu, Cafarnaum, que te ergas até o céu, serás abatida até o inferno. Deus não aceita a soberba de ninguém, irmão. Esquece isso daí. Não adianta você achar que você é alguma coisa que você não é nada, não. Entendeu? Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Aqui quando fala de Sodoma, está falando lá de Gênesis capítulo 19, versículo 24. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Você vai ver uma referência aqui, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 em diante. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Lucas capítulo 10, versículo 22. Irmão, esse versículo aqui é muito importante. A quem o Filho o quiser
revelar. Você acha que você que está ouvindo essa palavra hoje aqui, você acha que você está ouvindo por acaso? Ou o Senhor está revelando o projeto dele para você? Ou o Senhor está te chamando para você ter um relacionamento com ele? Está claro aqui, irmão? A quem o Filho quiser revelar, o Senhor está se revelando para você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aqui no versículo 29, você vai ver uma referência lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 16, muito interessante. E aqui no versículo 30, você vai ver uma referência lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 3. Irmão, Jesus deixa claro aqui que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E ele fala para você: vinde a mim. Hoje o que eu tenho visto, as pessoas rezando, as pessoas crentes, achando que vai chegar a Deus com repetições de palavras, com conversa fiada, com sentimentos pequenos. O Senhor quer que você venha até Ele, trazer o seu fardo, aquilo que está pesado na sua vida, aquilo que é negativo, tudo que é negativo na sua vida, você tem que apresentar para Deus, para que Ele dê a solução, para que Ele conserte. Entendeu? Toda a alegria que você tiver, todo o bem que você receber, você tem que compreender que é Deus que está te dando. Por isso nós pedimos para Deus o pão nosso de cada dia. Por isso que nós pedimos para Deus o governo de Deus. Por isso que nós pedimos para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Amém, irmãos?